Será que existe diferença entre arrebatamento e vinda do Senhor? Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A palavra vinda, que aparece no versículo 3, vem do grego parousia, significa vinda. É um assunto que diz respeito a eles e automaticamente a Igreja de Jesus, representada por meio deles. No versículo 27, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O versículo 27 é utilizado muitas vezes para se referir a respeito do arrebatamento, dizendo que o arrebatamento será algo rápido, tão rápido quanto o relâmpago. E utiliza-se esse trecho isolado do verso 27. Porém, veja só o que Jesus está realmente dizendo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O relâmpago não vem de forma oculta. Ele não se manifesta de forma oculta. Na verdade, ele se manifesta de forma visível. Ele é visível e ele é audível. E Jesus está dizendo que a vinda dele será exatamente desta forma: visível e audível. E esse é um texto que muitos utilizam para falar a respeito do arrebatamento. Mas olha o detalhe interessante, a palavra vinda, no verso 27, é a palavra grega parousia. Então, nesse caso, associa-se o arrebatamento da igreja com a parousia do Filho do Homem, ainda que façam isso sem perceberem, sem entenderem isso. Estão ligando, associando o arrebatamento com a parousia, apesar de, em argumentos, quererem desassociar uma coisa da outra. Com argumentos eles tentam desassociar, mas ao mesmo tempo eles se utilizam de expressões por meio das quais eles acabam conectando uma coisa à outra. Porque o verso 27 fala a respeito especificamente da vinda do Filho do Homem, mas usa-se um trecho isolado desse verso para falar a respeito do arrebatamento. Mas aí depois ensina-se que o arrebatamento não tem nada a ver com a vinda do Filho do Homem. Ou seja, é uma perfeita confusão. Dois textos proféticos que falam do mesmo evento, desse mesmo acontecimento, estão em Zacarias capítulo 14, versículo 5 e em Zacarias 12, verso 10. Eu vou ler os dois versículos. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos contigo. Nesse momento, nesse contexto profético, vai haver um derramamento do Espírito, pouco antes da vinda do Senhor Jesus. E então a casa de Davi vai se humilhar, vai suplicar a Deus pela vinda do Messias, pela vinda de Cristo, clamando, suplicando, se humilhando, orando, buscando de todo o coração. E é aí que o Messias vai vir com os santos anjos e logo em seguida também com a igreja que vai ser arrebatada e se encontrar com ele nos ares nessa descida. E é aí que
ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai se fender. E quando é que isso vai acontecer? Na batalha no Armagedon. Nós vemos aí que a vinda de Cristo, a saber, a parousia de Cristo, ela será visível e em meio a um tempo de batalha, de sofrimento, de muito sofrimento e muito desespero para os habitantes de Jerusalém, para a casa de Davi. Porém, será que o harpazo e a parousia são duas coisas distintas? Será que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Atos capítulo 1, versículos 8 ao 12. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Essa mensagem está sendo transmitida por dois anjos para os galileus, uma mensagem de esperança. O Jesus que subiu voltará da mesma forma que ele subiu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14 ao 17. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, e não de homens. Palavra não de teólogos, de professores de escola bíblica dominical, de professores de teologia, de professores de faculdade teológica. Pela palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos, ou seja, os vivos dentre a Igreja de Cristo, para a vinda, grego parousia, do Senhor, não precederemos os que dormem, os que estão mortos, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Se lembra de Atos capítulo 1? O mesmo Senhor que subiu há de descer do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Que trombeta é essa? Aqui Paulo ele cita em 1 Coríntios 15, a última trombeta, a grande trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. No grego, harpazo. Juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja que parousia e harpazo encontram-se no mesmo texto e ligados ao mesmo acontecimento. Paulo está deixando claro que no harpazo vai ocorrer a parousia. É na parousia do Senhor que se dará o harpazo, o arrebatamento. Paulo ele escreveu: os que ficarmos vivos para a vinda, parousia. E ele mais abaixo escreveu: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, harpazo. Paulo não enxergava, ele não entendia, ele não ensinava a vinda, a parousia de Cristo como sendo algo distinto do arrebatamento da igreja, do harpazo. Na verdade, Paulo escreve e ensina: a igreja será arrebatada, harpazo, exatamente na vinda, na parousia
do Senhor Jesus. O que é dito pela palavra do Senhor? Exatamente isso. E eu sei que isso conflita com o ensinamento pré-tribulacionista. Você vai ficar com a palavra de homens ou você vai ficar com a palavra do Senhor, com o Evangelho e com o que o apóstolo Paulo ensinou através de suas cartas, inspiradas pelo Espírito de Deus? 1 Coríntios capítulo 15, verso 22 e 23. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. No grego, parousia. Paulo, ele usa a palavra parousia, vinda, e liga a vinda ao arrebatamento, porque é no arrebatamento que vai se dar a ressurreição da vida, a ressurreição dos salvos, a ressurreição dos justos. E o arrebatamento vai se dar na vinda. Outro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 4, e em seguida o verso 8. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A vinda vai resultar na reunião. E essa reunião é o ajuntamento dos santos, da igreja com Cristo nos ares. Isso vai se dar na vinda e não antes da vinda. Arrebatamento e vinda no mesmo contexto, simultaneamente. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Que dia é esse? A vinda, na qual vai se dar a reunião, que diz respeito ao arrebatamento. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, parousia. Esse é o contexto do arrebatamento, que vai se dar no dia de Cristo, que está conectado ao dia do Senhor, que vai se dar após a grande tribulação, exatamente, ou mais precisamente, no meio do Armagedon. E então intervir no Armagedon, salvando os habitantes de Jerusalém, a casa de Judá, e posteriormente estabeleceu o reino de Deus sobre a terra, no qual reinará por 1000 anos. Conclusão: não há diferença alguma entre uma coisa e outra. Harpazo está ligado, sim, à parousia. Não existe pré-tribulacionismo, não existe meso- ou mid-tribulacionismo. O que a Bíblia ensina é o pós-tribulacionismo. Sendo assim, igreja, se prepare para tudo que há de sobrevir à terra, na qual a igreja do Senhor Jesus estará e verá todos os sinais se cumprirem, até que então ocorra o cumprimento do harpazo na parousia do Senhor Jesus.